Oi, eu sou o Gabriel, bem-vindo ao canal Recomendo Ler. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre as minhas leituras de fevereiro de 2025. Mas antes de falar sobre cada uma dessas leituras, os recados iniciais de sempre. Se você não é inscrito do canal, considere se inscrever, não deixe de curtir, compartilhar e comentar ao longo do vídeo. Isso ajuda muito na divulgação e faz com que o Recomendo Ler chegue a outras pessoas. No vídeo de leituras eu gosto de separar as leituras que eu não concluí, as leituras que eu fiz para algum projeto aqui do Recomendo Ler, as leituras de clubes que foram finalizadas e os quadrinhos que eu li durante o mês. Então eu vou tentar fazer aqui tudo bem separado para deixar a minha opinião sobre cada uma dessas obras que eu tenha concluído ou não no mês de fevereiro. Bom, começando com as leituras que estão em andamento, porque elas foram iniciadas em fevereiro e muito provavelmente elas serão concluídas em março. O primeiro deles é um livro que eu já tenho falado aqui há bastante tempo em outros vídeos, que é As Vinhas da Ilha, do John Steinbeck. Esse livro eu estou lendo no clube de leitura do Servino Reads, então a leitura só vai ser concluída no mês de março, porque nós estamos falando aqui de um livro com aproximadamente 550 páginas. O John Steinbeck, eu já li o livro Ratos e Homens, então foi uma das melhores leituras que eu fiz no ano de 2024. Eu acredito que o Steinbeck ele tem uma escrita que você simplesmente não consegue largar o livro. Então, à medida que você vai avançando, ele tem personagens que são cativantes à forma dele. Então, ele tem um talento de escrever histórias e de ambientação em acontecimentos históricos, que isso fica muito claro para mim, ficou muito claro quando eu li em Ratos e Homens, e aqui As Vinhas da Ira, isso está muito claro. Então, até onde eu já li, com certeza consolida o Steinbeck como um dos autores que eu mais gosto de ler e que com certeza eu quero explorar toda a biografia dele. Seguindo para um outro livro que aí já é de um gênero um tanto quanto diferente, que eu não falo muito aqui no canal, mas que eu gosto bastante, que é o gênero de fantasia, e eu acabei tendo uma surpresa da editora Universos, que me enviou o livro O Limite do Céu. É uma fantasia aí que eles estão apostando. Esse é o primeiro livro de 3, então faz parte dessa trilogia que vai se chamar Acima das Nuvens e que é escrita pelo Mark Gregson. Então, fui surpreendido tanto pelo envio, então assim que chegou eu já comecei a ler, eu já estou aproximadamente aí na página 200, eu vou começar a 226, então eu quero finalizar aí por volta do dia 15 de março, mas algo que me chamou a atenção nesse livro e que faz parte assim de um gosto pessoal meu, que acaba que histórias de fantasia eu tenho muito mais interesse por aquelas que acabam desenvolvendo o universo e que não focam tanto no romance ali entre os protagonistas, o que não é um problema, mas não é o tipo de livro que às vezes eu me interesso em ler. E aqui eu acho que o que eu encontrei, sabe aquele livro de fantasia bem raiz, então que você tem os problemas políticos, você tem protagonista tendo que se provar, pelo menos nesse primeiro livro, nessa primeira parte que eu já li. Então me surpreendi muito com a escrita do Mark e estou muito interessado aí em acompanhar o desfecho desse primeiro livro. Então muito provavelmente eu devo falar aqui sobre ele durante o mês de março. Vou fazer um vídeo só sobre ele para trazer aí as minhas impressões de leitura. Agora falando sobre os livros que integram algum projeto de leitura aqui do Recomendo Ler. O primeiro deles é A Metamorfose, do Franz Kafka. Já tem um vídeo aqui falando apenas sobre ele. No meu caso é uma releitura e faz parte daquele desafio 12 livros para 2025. Eu com certeza já disse e vou reforçar, o Kafka é um dos meus autores preferidos, e nessa releitura acho que apesar de ser um livro bem pequeno, um livro de bolso, acho que ele tem uma história aqui muito poderosa em relação a explorar aí essa questão de o Gregor Samsa estar se transformando em inseto e como isso, ao olhar dos seres humanos,
como isso pode trazer diversas representações. Então eu tento falar no vídeo sobre isso, já que esse livro ele pode te abrir a N interpretações, e o que eu gosto do Kafka é justamente toda essa questão nas entrelinhas das escritas dele, que eu acho assim muito poderosa de certa forma, e é um clássico, gostei muito de reler. Seguindo para o próximo projeto que acontece aqui no Recomendo Ler, que é o Lendo Autores Goianos. Então, o livro do mês de fevereiro foi O Tamarindos, do Pablo Matias. Esse livro é um livro de contos que, de certa forma, ele vai explorar aí sobre a biodiversidade do Cerrado. Então, nós temos aqui sobre um olhar assim que vai explorar a relação entre o humano e o não humano. Então, os limites que isso acaba impondo aos seres humanos. Então, é bem interessante a jogada que o Pablo Matias faz aqui. Então, ele traz muito da profissão dele, que ele é biólogo, né? Então, aqui é bem interessante como ele conduz cada um dos contos. E, obviamente, o livro se chama Tamarindos, então esse é um elemento que você vai encontrar também aí ao longo dos contos. Lembrando que também tem um vídeo apenas sobre esse livro, onde eu trago aí a minha opinião e falando aí algumas experiências pessoais com a fruta tamarindo. Então, recomendo muito que você veja o vídeo e que você leia o livro do Pablo Matias. Seguindo para um outro livro que eu achei que eu não ia conseguir finalizar durante o mês de fevereiro, já que é um outro desafio que tem aqui no Recomendo Ler, que é o 6 Calhamaços para 2025. Então, nele, eu separei livros para ler aí durante 2 meses. Então, o livro de janeiro e fevereiro foi essa tentativa e conclusão de releitura dos Pilares da Terra, do Ken Follett. A primeira vez que eu li esse livro, eu fui até aproximadamente a página 440, e lembro que estava gostando muito, mas por algum motivo parei, e nessa releitura, mais uma vez, ficou comprovado aí que o Ken Follett, ele é um autor sensacional. Eu acho que poucos autores, pelo menos os poucos que eu já li, que tem essa carga de escrita. Eu não vou dizer que aqui é um romance histórico, mas ele percorre ali personagens em meio a toda uma questão política de construção de uma catedral. Então, assim, muito interessante. Apesar de ter aproximadamente 950 páginas, pode ser um livro que vai fazer você ficar com um pouco de medo de encarar, mas se você tiver oportunidade, faça isso. Em breve ele deve aparecer aqui. Eu estou preparando o roteiro desse vídeo para poder falar aí com mais detalhes sobre a minha impressão de leitura de Os Pilares da Terra. Por fim, a parte de livros, eu tenho aqui 2 leituras que eu concluí durante o mês de fevereiro, que são de clubes de leitura que eu participo. Então, eu sempre falo esses clubes. O Clube do Livro do Servino Reads e o Clube da Bruna, do Literatura. Então, são 2 clubes com temáticas e eu acredito que objetivos diferentes, e aí eles acabam cumprindo um objetivo. E eu acredito que, principalmente, o da Bruna, que ela acaba escolhendo livros que dificilmente, ou, assim, de certa urgência, eu colocaria nas minhas metas de leitura. E isso tem um efeito muito positivo para que eu conheça novos autores, principalmente contemporâneos. Mas falando sobre a conclusão aí de 100 Anos de Solidão, que foi o livro, eu acredito, que foi o livro de fevereiro do Clube do Livro do Severino Reads. Então, eu já vinha falando que era o meu primeiro contato com uma obra do Gabriel Garcia Marques, e que quando eu fui pegar para ler, eu confesso que eu fiquei com um pouco de medo, porque existe muita lenda em relação a como você precisa estar preparado para adentrar aí na obra do Gabriel Garcia Marques. E, de certa forma, essas pessoas estão certas que não é o livro mais fácil. Eu não sei se eu recomendaria as pessoas começarem por ele. Eu não posso dizer isso agora porque é o primeiro livro, então eu teria que ler outras coisas dele para ter certeza, mas é totalmente possível você
ultrapassar aí a barreira e acabar lendo. Então, acho que essa questão das gerações de família, de como isso vai se desenvolvendo na cidade de Macondo, é muito interessante. Então, para um primeiro contato com Gabriel Garcia Marques, eu estou muito feliz que eu consegui concluir, que com certeza eu quero ler outras coisas dele. Para o clube da Bruna do Literatura, o livro do mês de fevereiro é Não Fossem as Sílabas do Sábado, da Mariana Salomão Carrara. É uma autora aí que está bem. Tem muita gente lendo muitos livros dela, então esse é meu primeiro contato com uma obra dela. Eu acredito que foi um primeiro contato muito interessante. Ela tem uma escrita, assim, de certa forma, muito poética. Eu acho que ela entrega assim, uma carga emocional para os personagens que eu, não dificilmente, mas eu acho que não é o tipo de história que eu me proporia a ler, assim, diretamente. Então, por isso que eu acabo reforçando essa importância de clube de leitura. Às vezes, até um conselho, por exemplo, eu tive 2 imprevistos e eu não consegui participar das discussões do clube, mas eu acho que você ter oportunidade de ter contato com outras obras, então acaba tendo grupo de WhatsApp, ou no Telegram, alguns acabam gravando, então você, de certa forma, acaba mixando mais as suas leituras durante o mês e o ano. Então isso faz com que você conheça novos autores, como foi no caso da Mariana Salomão Carrara. Aqui eu acredito justamente por ter tópicos que, não que eu seja indiferente, mas que eu não busque na literatura, então eu acho que eu preciso amadurecer mais, até mesmo com outras obras da Mariana, para entender melhor e eu acho que ter uma experiência um pouco melhor em relação a isso, principalmente de absorção do que ela está querendo apresentar aqui. Mas só elogios à escrita, eu gostei muito dos personagens, como ela desenvolve, eu acho que as entrelinhas são bem interessantes, então fica a indicação, Não Fossem as Sílabas do Sábado, da Mariana Salomão Carrara, essa edição que foi publicada pela editora Todavia. De quadrinhos que eu concluí a leitura durante o mês de fevereiro foram 2 obras, e ambas da editora Comp Zone foram lançamentos. Eu acredito que ambos foram de fevereiro, não tenho certeza, mas o primeiro deles que eu vou falar aqui é Somna, da Beck Clooney com a Tula Lotay, e o segundo é Os Guardiões do Mazer, do... cadê o nome? Deixa eu ver aqui. Cadê o nome completo? Do Maximiliano Fresato. Então, tanto arte quanto o roteiro são do artista. 2 pontos que eu provavelmente preciso dizer. Aqui eu tenho um quadrinho que eu gostei muito e um quadrinho que eu não gostei tanto, mas o que eu não gostei tanto não é ruim. Acho que Somna é o tipo de história que conversa mais comigo. Então, eu gostei muito da história que se passa aí no século XVII, então tem toda essa temática de caça às bruxas, se passa numa vila inglesa. Então, aqui nós temos uma mescla de roteiro e arte, enquanto a Beck Clooney acaba escrevendo e desenhando, enquanto a protagonista, ela está acordada, a Tula Lotay, ela acaba escrevendo o roteiro e desenhando a protagonista, enquanto ela está sonhando. Aqui eu acho que o plot principal desse quadrinho é incrível. A arte é justamente o que me chama mais atenção, é assim, impecável, o roteiro não fica atrás, mas se eu tivesse que indicar para alguém um quadrinho com uma arte impecável, seria Somna. Acho que a experiência foi assim incrível, é certamente um dos melhores quadrinhos que eu já li em 2025 e com certeza vai estar ali no meu top 5 de leituras do ano, porque eu não acho, eu não acredito que vai ter uma outra obra que consiga superar esse quadrinho ao longo do ano. Mas, em relação aos Guardiões do Mazer, do Fresato, esse aqui é o primeiro ciclo, assim, eu não gostei
gostei horrores e também não desgostei. É um quadrinho que mistura aí ficção científica e fantasia de forma muito competente. Então aqui nós somos apresentados ao primeiro ciclo. Esse quadrinho já tinha sido publicado, eu acredito que de forma incompleta, por outra editora. Então aqui eu fui muito pelo que eu acredito do catálogo da Comic Zone e de como eles apresentam essas obras. Então eu não tinha visto principalmente críticas negativas sobre essa obra, mas não é um quadrinho que eu tenha me identificado. Aqui eu, assim como Somna, mas aqui em Somna eu gosto muito do roteiro, gosto muito do que está sendo desenvolvido aqui. Acho que é muito próximo do que eu leio em questão de literatura ou de séries de TV, que eu gosto de filmes, etc. Mas aqui eu acho que em relação ao roteiro, pelo menos para me ganhar, acho que faltou alguma coisa, mas gosto muito da arte. Não não é que eu não gostei do quadrinho, eu acho que eu não sou o público-alvo dessa obra, então acho que de repente se você gosta mais, talvez, de ficção científica, essa mescla de ficção científica e fantasia, talvez essa obra seja para você, já que ela discute muitos temas interessantes, mas que não conversaram comigo, infelizmente. Bom, então essas foram as minhas leituras do mês de fevereiro. Tem 2 leituras aí ainda que vão me acompanhar durante o mês de março, mas eu acho que foi um mês assim bem interessante em questão de leitura e de obras que acabaram me marcando. Então, só gostaria de reforçar os recados iniciais. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, não deixe de curtir, compartilhar e comentar ao longo do vídeo, que isso ajuda muito na divulgação. Deixe nos comentários se você já leu algum desses livros e quadrinhos e qual foi a sua opinião, e também deixe nos comentários quais foram as suas leituras durante o mês de fevereiro de 2025. Lembrando que tem vídeo aqui no Recomendo Ler toda quarta às 18 horas e todo domingo às 10 horas da manhã. Muito obrigado para você que assiste os vídeos do Recomendo Ler até o final e até o próximo.